Eu andava sem destino neste mundo de ilusão. Não tinha felicidade e nem paz no coração. Mas um dia alguém falou e Jesus morreu por mim. Ele mudou minha vida, hoje eu canto, sou feliz. Agora eu sou de Deus, agora eu sou de Deus. O sangue de Jesus lavou todos os pecados meus. Agora eu sou feliz, Jesus me ama assim. Se você é feliz também, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Filho inocente, para que todos aquele que nele crê não pereça. Foi esse versículo Glória que Deus a me Deus. deu na madrugada, domingo, e Aleluia. o Senhor deu esse sonho e disse assim: filho, lê esse versículo 3,16. E eu fiquei o dia todo pensando nesse versículo. Disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fiquei meditando: Senhor, e nós não fizemos nada, e deu teu filho por amor a cada um de nós. Meus irmãos, é motivo de alegria, Glória a Deus. porque ele morreu, deu seu filho para morrer por mim e por você. E tem muitos que deixam esse Deus por nada, deixa por uma bebida, por uma droga, por uma mulher. Ele deixa esse Deus. E nós estamos aqui, ele deu o filho para morrer na cruz, por mim e por você. Esse Deus, meus irmãos, é um Deus que nós servimos. Quem soubesse dar valor a esse Deus, ele nunca mais desistia desse Deus. Ele dizia: ele morreu na cruz por mim, por salvação. Nós nem merecia. Nós não somos merecedores não, meus irmãos. Nós já era condenado. Se nós for ver, nós já era condenado aí o inferno. Mas ele deu um filho para morrer por nós. Glória a Deus. Para hoje nós estamos falando desse Deus, glorificando a ele, porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Glória a toda a Deus. adoração. Aleluia. Por isso, e vale a pena. Minha mãe disse: eu sou apaixonado por esse Jesus. E eu também estou se apaixonando. Cada Glória dia eu a disse: Deus. Senhor, me guia, Senhor. Não deixe que nada desse mundo venha tirar o melhor de mim, que é te servir. Falar de ti, Senhor. Porque maravilhoso é aquele que guarda um pouquinho dessa palavra. Amém? Amém. Assim, o coração de cada um de nós, meu Deus. Amém. Meus queridos irmãos, eu desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade feliz que nós nos encontramos aqui nesta noite em um propósito: adorar o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Jesus, ele atraiu multidões. E quando ouvia falar de Jesus, antes aquele cego, ele estava à beira de Jericó. E ele já ouvia e sabia que Jesus ia passar por ali. Zaqueu também sabia que Jesus ia vir até Jericó. E eles aproveitaram a oportunidade. Aquele cego, eu tenho certeza que ele falou: esta é a minha oportunidade. Se eu clamar a ele e ele me ouvir, eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer na minha vida. Meus queridos irmãos, aquele homem, Jesus, ele estava perto de Jericó. Aquele cego, ele estava um pouco distante, estava próximo da cidade de Jericó. Mas ele sabia, ele falou: olha, se Jesus passar por aqui e eu conseguir gritar e ele conseguir ouvir a minha voz, eu tenho certeza que eu vou receber a minha cura. Glória a Deus. Glória a Jesus, porque aonde Jesus está, algo diferente acontece. Glória a Jesus, e Jesus já está aqui. E eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer aqui nesta noite. Você não vai sair da mesma maneira que você veio, mas sim diferente, porque Jesus, ele está na casa. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, e
Zaqueu, ele sabia, aquele cego, ele recebeu a cura. Mas Zaqueu, ele sabia que Jesus ia entrar em Jericó. Mas aquele homem era um homem muito rico. Aquele homem era um homem no meio da sociedade, um homem de renome. Mas ele colocou no seu coração, ele falou assim: eu quero conhecer este homem, aonde as multidões estão se reunindo para ouvir ele. Eu quero conhecer quem é este homem, porque Zaqueu já era um homem bem conhecido no meio da sociedade. Zaqueu, ele atraía multidões também, mas de repente, chegando em Jericó, ouvindo falar de um homem que durante 3 anos já estava alarmado, comunicado no meio da sociedade, porque aonde ele chegava, ele curava. Aonde ele chegava, se tivesse alguém enfermo, a enfermidade ia embora. Se ele chegasse a algum lugar, ele nunca passou para algum lugar para não fazer alguma coisa. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meus queridos irmãos, entrou um desejo no coração daquele homem. Ele falou assim: eu quero conhecer quem é este Jesus. Eu quero estar perto dele para meus olhos observar quem é este homem que faz milagre. Eu quero estar perto para que eu possa ver, porque eu sou bem sucedido, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não sei o que acontece com esse homem que está atraindo as multidões. O que é que ele tem diferente? O que é que ele tem diferente de mim? Porque ele está chamando a minha atenção. Ele está entrando aqui na cidade e ele está tirando a minha atenção. Eu quero conhecer quem é este homem. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós colocamos o desejo de servir a Cristo e conhecer quem é Jesus, você não vive dependente da oração de A, da oração de B, porque você já conhece quem é Jesus. Tem muitas pessoas que ele fala: pai, ora por mim, pastor, ora por mim, minha mãe, ora por mim, pai, ora, família, ora, porque ainda não conhece Jesus. A Bíblia nos fala que o véu foi rasgado de cima para baixo. Meus queridos irmãos, você pode entregar para ele a sua necessidade, o seu problema, você pode entregar diretamente a ele. E ele está aqui nesta noite. Jesus, ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura, mas ele pensou, ele falou assim: olha, eu vou ver como eu vou vencer esta multidão. Eu sei que esta multidão a qual este homem ele está atraindo vai ser difícil, mas eu vou ver um jeito de atrair e passar pela multidão. Meus queridos irmãos, eu não sei qual a multidão que tem te atormentado e você não tem conseguido passar, mas quando você colocar os olhos em Jesus, não tem nada que vai te impedir de atravessar a multidão. A multidão, ela pode ser uma enfermidade, a multidão, ela pode ser um problema familiar, a multidão, ela pode ser algo que os seus olhos não conseguem ver saída. Mas Jesus, nesta noite, ele te dá estratégia para você vencer os problemas, dificuldades, as perseguições, as lutas a qual nós vivemos nesses últimos dias. Jesus, ele falou: olha, no mundo tereis aflições. Essas aflições são essas do dia a dia. Nós estamos vivendo um tempo onde as enfermidades, ela está assolando a sociedade, e vai no médico, o médico não sabe o que é, eles inventam um nome e manda para casa, porque os hospitais não tem leito, lá não tem vaga para você, e ele inventa alguma coisa. Meus queridos irmãos, mas se você entregar o seu problema para quem pode resolver, eu tenho certeza que a solução, ela está aqui pertinho de você nesta noite. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, meus queridos irmãos, ele procurou. Ele falou assim: olha, eu vou vencer esta multidão. Eu vou subir ali naquela figueira. Eu sei que era difícil, porque era uma figueira brava.
Eu sei que era difícil ele romper aquela multidão e ainda escolher uma figueira para subir. Meus queridos irmãos, na vida do crente não é diferente. Quem falar que vai aceitar Cristo para viver tranquilo, alegre, feliz, sem luta, sem problema, sem aflições, não está aqui neste mundo. Porque Jesus, ele falou: do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e você também vai vencer. Olhando para Jesus. Glória a Jesus. Se você olhar para o problema de A, se você olhar para o problema de B, se você olhar para o problema de C, você não vai vencer este mundo. Mas se você olhar para Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele vai segurar nas suas mãos e vai falar: filho, você não está sozinho nesta peleja. Da mesma maneira que Deus falou para Josafá, ele falou: olha, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, é o Senhor, pelejarei por vós. Glória a Jesus. Mais uma coisa, meus queridos irmãos, quando nós estamos perto de Cristo, você vai vencendo os obstáculos. Quando você está perto de Cristo, o amigo consolador, quando Jesus, ele falou assim: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar um que é igual a mim. Não é maior do que eu, não é menor do que eu, mas é igual, para te ajudar nos momentos de dificuldade, nos momentos que a tua alma estiver aflita, angustiada. Este socorro chamado Espírito Santo, ele está do seu lado para te ajudar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, Zaqueu, ele venceu ali aquela multidão, porque ele se sentia pequeno no meio da sociedade. Ele falou assim: olha, eu sou rico, eu tenho muito poder, mas para mim vencer, eu sei que essa multidão não vai deixar eu vencer. Eu vou subir. Usou uma estratégia. Muitas das vezes nas nossas vidas nós temos que usar estratégia, porque nós não sabemos como o nosso adversário ele vem para nos impedir. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que te dá estratégia para você passar. Da mesma maneira que o nosso Deus, ele tem cuidado dos antepassados, deu estratégia para eles vencer as guerras, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para nos dar estratégia para nós vencer. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem como nós se esconder do olhar de Jesus. Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está no Pernambuco. Jesus, ele está em Alagoas. Jesus, ele está em Sergipe. Jesus, ele está ouvindo a minha palavra, o nosso louvor aqui. Ele está em outro lugar, em todo lugar. Nosso Deus, ele está, não tem como se esconder do olhar de Jesus. Zaqueu, ele pensou que ele estava ali em cima. Ninguém estava observando ele, mas os olhos de Jesus, oh glória, os olhos de Jesus já tinham observado Zaqueu antes dele até mesmo projetar, antes até mesmo dele querer subir naquela figueira. O olhar de Jesus já estava olhando para Zaqueu. Ele falou assim: olha, Zaqueu, você pode se esconder aonde você for, mas o meu olhar está sobre ti. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, quando Zaqueu colocou no coração dele o prazer de ver Jesus, eu tenho certeza que naquele momento algo especial já começou a mover dentro do coração de Zaqueu. Quando nós saímos do nosso lar e falamos assim: eu quero conhecer quem é esse Jesus que este povo tanto prega, já é algo especial que está dentro de você. É Jesus já limpando. Jesus já te viu antes de você vir aqui. Ele já tinha te visto que você ia chegar aqui, e você queria conhecer quem é este Jesus. E esse Jesus, ele está aqui nesta noite. Jesus, ele está aqui nesta noite fria, mas Jesus, ele está dentro da tua casinha. Ele está te aquecendo a tua alma pelo desejo que você quer conhecer Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E correndo adiante subiu sobre uma figueira, porque havia de passar por ali. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Oh glória a Jesus.
Jesus, ele já tinha projetado. Jesus, ele já sabia que ia atrair aquele homem quando ele subiu. Jesus já falou assim: olha, hoje, Zaqueu, não tem para onde você correr. Hoje não tem como você fugir. Hoje me convém entrar dentro da sua casa. E a casa que nós abrimos a porta para Jesus entrar é uma casa diferente. Esta casa nunca mais é a mesma, porque aonde Jesus chega, Jesus, ele vai tirando a sujeira. A primeira coisa que Jesus, quando ele entra na casa, ele vai limpando. Você pensava assim, vai pensar agora diferente. Você agia diferente, agora vai ser diferente. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós abrimos o nosso coração para deixar Jesus nos guiar, Jesus nos conduzir, esta casa é diferente. Esta pessoa é diferente. Esta pessoa, ela não vive mais a sua vontade. Esta pessoa não vive mais o seu desejo. Essa pessoa, ele não vive mais, ninguém manda em mim. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu faço o que eu quero. Você fazia. Você fazia. Porque quando Jesus ele entra, Jesus ele pega você e ele vai moldando como um oleiro quando pega um barro. Ele vai moldando, ele vai fazendo e vai deixando do jeito que ele quer. Zaqueu era um homem muito rico. Ele tinha vários costumes. Ele poderia ter de tudo, mas ele tinha muitas vaidades. Mas quando Jesus falou assim: olha, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Então, meus queridos irmãos, através daquele momento que Jesus pousou na casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu foi transformada. O povo não entendia mais o que tinha acontecido com Zaqueu. Mas por que Zaqueu está diferente? Porque Jesus entrou na casa. Aleluia. Meus queridos irmãos, quando Jesus entra na casa, Jesus, ele faz maravilha. O nosso adversário, quando ele vem, ele faz arruaça. Ele não olha para a família, ele não olha para quem é parente, ele não olha para quem é filho. Ele não olha, ele faz arruaça. Mas quando Jesus vem e entra, ele começa a reconstruir tudo aquilo que você perdeu. O que foi que você perdeu nesta noite, que precisa que o Espírito Santo de Deus venha reconstruir? Ainda há oportunidade, ainda há tempo. Enquanto você tiver o fôlego de vida, Jesus, ele pode fazer milagre na sua vida. Oh, glória a Jesus. O nosso Jesus, ele falou assim: olha, a riqueza do mundo inteiro não paga o valor de uma alma. Oh, glória a Jesus. Você já parou para imaginar o que está dentro de você? O valor que está dentro de você? Que você olha para A, você olha para B e fala assim: ninguém me dá valor, ninguém olha para mim, ninguém faz nada por mim. Você é a pessoa mais rica, mas para isso você precisa colocar Jesus dentro da sua casa. Você tem que fazer como Zaqueu. Zaqueu deixou Jesus entrar na casa. E nesta noite, meus queridos irmãos, você ainda que não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, convide ele a entrar dentro da sua casa. Convide ele a entrar dentro da sua família. Convide ele a entrar dentro dos seus projetos, dos teus planos, porque aí eu tenho certeza que você não vai viver decepcionado. Você não vai viver mais triste, abatido, cansado, fadigado, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. Glória a Jesus. Ele falou assim: olha, tá vendo os lírios dos campos? Eu cuido de tudo. Tá vendo os pássaros? Ele todo dia vai, busca o seu alimento, come, enche o seu papinho e de noite adora o Criador. Meus queridos irmãos, nós somos da mesma forma. É porque muitas das vezes nós queremos juntar para hoje, para amanhã, daqui a 50 anos, mas esquecemos de colocar Jesus dentro dos nossos projetos e falar: Jesus, guia os meus passos. Jesus, esteja comigo onde eu for. Eu não quero sair daqui sem a tua
Você tem que se preocupar e colocar Jesus dentro da sua vida. Coloque Jesus dentro da sua família. Coloque Jesus dentro dos teus projetos. Coloque Jesus dentro da sua casinha. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós colocamos Jesus dentro da nossa vida, nos nossos projetos, nada dá errado. Porque o nosso Deus, Ele já conhece você antes de você existir. E já conhece o seu fim antes de você projetar. O nosso Deus é que nos conduz, é que nos guia, é que está aqui nesta noite para nos dar vitória. Se preocupe em colocar Jesus dentro da sua casa. Quando Zaqueu, ele olhou para Jesus e Jesus falou assim: olha, Zaqueu, hoje me convém entrar na sua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, ele não pensou dois pensamentos e falou assim: não, se hoje é a oportunidade, então eu quero esse Jesus. Hoje é a oportunidade, eu me rendo a este Jesus. Ele vai mudar a minha vida, então eu vou aceitar Ele como Salvador da minha vida. Você que quer aceitar a Jesus, coloca a mão no teu coração e repita essa oração comigo. Jesus, reconheço que o Senhor morreu em meu lugar. Estou arrependido dos meus pecados. Nesta hora, te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me com o teu Espírito Santo. Transforme o meu coração e esteja comigo todos os dias da minha vida. Faça essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.